ter alguma coisa, eu peraí, acho que você está autorizado. deixa eu pegar o link que você me Pessoal, com mandou. licença aqui, boa tarde, Pois só um não, comentário, pois porque eu não. tive dificuldade de acessar pelo link lá, e foi até a colega Maria Tereza aí que disponibilizou no grupo, que a gente faz parte da Marinela, da professora Marinela, para a gente conseguir acessar. O que está lá na Faculdade de Direito, né, lá do Corel, lá na página do Instagram, o link está errado, dá erro. E é o link que eu não consegui acessar também. Então, talvez algumas pessoas que tentem acessar por lá não consigam também. Isso. Então, o link eu pedi para compartilhar um novo link hoje. Eu acessei Será agora que há foi pouco. isso? Acessei agora há pouco e não Então, consegui. pelo Mas que esse está novo lá na link, descrição, não é isso? Sim. mas esse novo link, ele foi, pelo menos que eu tive acesso, foi disponibilizado aqui no grupo de representação discente do PPGD. Não sei se ele foi divulgado no Instagram. Acredito que não, porque eu também no Instagram não consegui acessar. Então eu vou pedir para colocar Divulgar o mais que uma está vez, na né? descrição do Instagram, não é isso que está no feed? Isso, Tá, isso, tá ótimo. Então eu vou pedir ela para corrigir lá para nós. isso. Alexandre, de toda forma, a gente já pode começar, eu acho, né? Vocês é Eu que só sabem. vou divulgar no meu Instagram aqui também. Onde que é Por melhor eu favor. divulgar no Instagram? No Olha, feed? nos seus stories, nos seus stories você coloca Vou no lá. Stories. Tá. Eu colo lá no E Stories. eu estou E aqui te aí? ouvindo, só vou tirar minha câmera para eu conversar aqui meu microfone, combinado? Mas eu estou aqui. Tá, beleza. Então, peraí, só vou divulgar. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que eu não consigo no computador criar um novo story. Não estou conseguindo. Acho que eu vou deixar isso para lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para a gente. Até bom enquanto o pessoal vai compartilhando o link. Deixa eu tentar. Link, copiar. Vou tentar divulgar aqui no meu Instagram. Vou colocar um. Estou compartilhando aqui, aí a gente começa a gravação. Pronto. Alexandre, Eu divulguei. lá no Instagram, você conseguiu compartilhar nos seus stories? Consegui. Tá ótimo. Então, beleza. E já compartilhei também nos stories da FMD. Então, beleza. Então, vamos começar? Bom. Tá. Então, pode começar, Lourdinha? Vamos lá. Bom, então, primeiro eu queria, uma vez mais, cumprimentar os presentes aqui, não é? Todos que estão aqui nesta live. Né? Eu vejo aqui, deixa eu pegar aqui, além da professora Maria de Lourdes, quem eu cumprimento. Não estou vendo. Eu cumprimento o Bernardo Grossi, né? O Jefferson Castro, a Júlia Ellen Xavier, o Leonardo Dias, a Maíra, imagino que seja a Maíra Gondim, que é minha ex-orientanda, a Maria Tereza Duarte e a Sabrina Veloso. Além, como eu disse, da professora Maria de Lourdes. Queria agradecer a professora Cíntia Garabini pela ideia, né, de fazer
essa live para a gente conversar sobre o evento. E é bom que a gente grave, porque aí depois também ela pode ser acessada por outras pessoas. A ideia é falar um pouco sobre o evento e sobre o próprio Kelsen, né? Eu acho que foi isso, pelo menos, que a professora Cíntia sugeriu para mim. Então, eu acho que melhor eu começar falando do evento e dos temas do evento. A gente já tem um programa, né? E eu acho que isso pode ser especialmente relevante para os alunos, para os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós, né? Dos alunos da PUC, mas também para participantes de outras instituições, né? Então, a gente tem um programa que vai ser executado em 2 dias, nos dias 27 e 28 de setembro. É muito fácil de entender o evento. O evento vai acontecer em 3 turnos: manhã, tarde e noite. Manhã e noite acontecem as palestras, sempre. E no turno da tarde acontecem as comunicações. Ó, eu cumprimento aqui o professor Dimas Ferreira Lopes, que está ingressando no ambiente virtual, um grande amigo e colega, e que fará parte de uma das mesas de análise dos trabalhos apresentados. Agradeço a presença do Dimas aqui. Então, eu estava falando, Dimas, que o evento, eu propus aqui falar um pouco sobre a estrutura do evento, né, que será realizado em 2 dias, e depois falar um pouco sobre a vida, a obra do Kelsen e de coisas importantes que vão ser debatidas no evento. Então, eu estava dizendo que o evento vai ser realizado em 2 dias, né? Nos dias 27 e 28, que são, respectivamente, uma quarta e uma quinta-feira, em 3 turnos. Só que é preciso dizer o seguinte: as palestras são realizadas sempre nos turnos da manhã e da noite, as palestras dos palestrantes, dos conferencistas convidados, né? E as comunicações que estão sendo enviadas por participantes, inclusive por vários participantes do nosso programa, do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas. Eu já tive notícia que vários alunos enviaram, inclusive professores da casa, o professor Lucas me deu notícia ontem que enviou, e eu achei muito legal que ele enviou uma comunicação em inglês, então a gente vai ter uma apresentação em inglês, porque o edital permite. O edital de apresentações permite apresentações em português, inglês e em espanhol. Bom, mas então, voltando à estrutura do evento, o evento se realizará da seguinte forma: de manhã e de noite, palestras. Palestras dos palestrantes convidados. Daqui a pouco eu direi quem são os palestrantes convidados. O programa está divulgado tanto nas redes sociais da PUC, quanto nas minhas redes sociais, nas redes sociais dos colegas, dos grupos dos membros do grupo de pesquisa que eu e o professor Júlio lideramos, etc. Então, de manhã e de noite, palestras que terão, em média, 30 minutos de duração e seguidas de 30 minutos de discussão. A gente acha que esse é um tempo bom, porque palestra longa demais, palestra de 1 hora e meia, a gente acha que fica muito, muito longa, e aí depois ninguém tem mais paciência para discutir, e o objeto do evento é que os palestrantes que apresentem suas palestras participem também das palestras de outros, da discussão das palestras de outros conferencistas. É um estilo muito comum na Alemanha e, infelizmente, pouco comum no Brasil. Me permitam essa crítica, né? Aqui no Brasil, eu vejo muitos eventos assim: o palestrante vem, apresenta a palestra dele e vai embora. Né? Eu sou convidado para dar uma palestra em um congresso. Eu vou, apresento minha palestra e vou embora. Na Alemanha, quando você é convidado para um simpósio, um congresso, você vai, apresenta a sua palestra. Se o simpósio dura 3 dias, você fica lá os 3 dias sentado lá, discutindo as palestras dos outros colegas. É o que a gente pretende fazer, a gente conseguiu isso porque os participantes, os palestrantes, eles vão ficar para o evento todo, então vai ser um negócio legal. É um time de peso, eu vou explicar daqui a pouco quem são os palestrantes, né? E os colegas da casa também,
que vão participar são colegas de peso. Então, vamos lá, vou começar com as palestras. As palestras ocorrem de manhã e de noite, nos dias 27 e 28. No dia 27, a gente tem de 9 às 9h30 a previsão de abertura do evento, com as autoridades universitárias. A diretora da faculdade, a coordenadora do curso de graduação, do campus Coração Eucarístico, o coordenador do programa de pós-graduação em Direito. Né? Nós faremos uma abertura solene do evento e logo após essa abertura solene, nós teremos uma conferência de abertura. Essa conferência é a única conferência que será proferida em língua estrangeira, mas que terá tradução. É a conferência do professor Martin Boowski, que é professor titular da Cátedra de Direito Público, Teoria da Constituição e Direito Constitucional da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Essa vai ser a conferência de abertura. Essa conferência terá como título Sobre a relação entre hierarquia de condições e hierarquia de derrogação. Depois, na hora que eu for falar do Kelsen e da temática da teoria por direito, eu vou explicar um pouco esse tema. Parece um tema muito difícil, mas não é uma coisa difícil de entender, não. Vocês vão perceber. E é uma coisa muito importante para o direito. Porque diz respeito à teoria da estrutura escalonada da ordem jurídica, que foi desenvolvida pelo Adolf Julius Merkel, que foi um discípulo de Kelsen, e que muita gente erroneamente acredita apenas ao Kelsen. Fala-se muito em pirâmide de Kelsen, etc., e o pessoal esquece o Merkel, que foi, na verdade, quem desenvolveu essa teoria. Então, Martin Boowski, que é o primeiro a falar, vai tratar exatamente desse tema. No primeiro dia, nós teremos apenas essa conferência. Então, no primeiro dia de manhã. Então, essa conferência está prevista para durar mais ou menos de 9h30 às 10h30 ou às 11 horas, porque como a gente tem a tradução, então talvez ela demore um pouco mais do que 30 minutos. Então, a gente deve terminar aí, começa às 9h30 e deve terminar entre 10h30 e 11 horas. Bom, na parte da tarde, a gente vai ter a sessão de apresentação de comunicações selecionadas, né? Presidentes da mesa e comentadores são os professores da casa Cláudia Fialho, Alisson da Silva Costa, né? O professor Dimas Ferreira Lopes, que aqui se encontra, a egressa do programa de pós-graduação em Direito, Maíra Gondim Almeida, eu e o professor Júlio Aguiar de Oliveira. Então, a ideia é que nós formemos uma mesa com esses membros para comentar as comunicações enviadas pelas pessoas que se inscreveram nessa modalidade. Lá no Simpla, quando a pessoa vai se inscrever, ela pode escolher inscrever-se com envio de comunicação e inscrever-se sem envio de comunicação. Reparem que os membros, né, dessa comissão aí, dessa mesa, digamos assim, né, são todos professores conectados à área, né? Professor Dimas, que aqui se encontra, é professor de Sociologia Jurídica, tem um grande conhecimento de Kelsen. Professor Alisson leciona Direito Penal, mas fez seu mestrado, seu doutorado em Teoria do Direito. A egressa Maíra Gondim de Almeida fez uma dissertação de mestrado sobre Kelsen, que foi muito bem avaliada, ganhou nota máxima e a distinção cum laude, summa cum laude, salvo engano. Não é? A professora Cláudia Fialho também tem uma grande experiência em pesquisa, não é? E eu e o professor Júlio Aguiar de Oliveira temos nos dedicado também ao estudo de Kelsen. Aqui é importante uma observação sobre a sessão da tarde do primeiro dia e do segundo dia. Qual que é a ideia? Até mesmo porque o professor Dimas, que é membro da comissão, também se encontra aqui. Nós temos, até o momento, 16 inscritos para envio de comunicações. E nós prorrogamos o envio de comunicação para o dia 17. Então, inclusive, como eu estou vendo que nós temos alunos de pós-graduação aqui, se alguém ainda quiser mandar, pode mandar, porque é só mandar o resumo expandido e dá tempo da pessoa, até na semana que vem,
fazer, né, o texto para apresentar. A ideia é a seguinte, é que a pessoa vai apresentar um texto, então, né, uma comunicação entre 10 e 15 minutos, e nós, depois, os membros dessa, eu vou chamar de comissão, mas não é bem uma comissão, são comentadores. Eu, professor Dimas, professor Júlio, a Maíra, etc. Nós vamos comentar o apresentador e indagá-lo sobre questões de sua comunicação, como acontece nos congressos mundo afora de modo geral. O que eu queria chamar a atenção? Nós temos 16 inscritos. Se até agora, desses 16 inscritos, apenas 8, salvo engano, ou 7, enviaram as comunicações para o e-mail. Eles têm o prazo até segunda-feira. Se nós, de fato, tivermos 16 inscritos, aí nós vamos ter que ter as comunicações nos 2 dias, de fato, 27 e 28. Porque 16 numa única sessão vai ficar muita coisa, não vai dar tempo. Porém, se dos 16, apenas 8 enviarem as comunicações, porque às vezes a pessoa se inscreve e não consegue terminar e não envia. Aí, a minha proposta aos colegas, ao professor Dimas, à professora Cláudia, ao professor Alisson, a Maíra, ao professor Júlio, será a concentração das exposições em um dia. Eu não sei se o professor Dimas concorda, né, Dimas? Se a gente tiver 6 ou 7 apresentações, eu acho bobagem a gente fazer 3 num dia, 4 em outro. A gente concentra 7, 8 em um dia. Se nós tivermos as 16, como eu espero que tenhamos, aí nós fazemos os 2 dias. Ou se a gente tiver mais, aí a gente continua com os 2 dias. Bom, no primeiro dia à noite, aí nós temos um painel com 3 palestras. São 3 palestras de 30 minutos cada uma, o que dá 1h30, seguidas as palestras de 1 hora de discussão. Nós temos a palestra do professor Matheus Pellegrino da Silva, que é um professor do sul do Brasil, que atualmente faz pós-doutorado na USP sobre Kelsen. Ele defendeu o doutorado dele na Universidade de Freiburg sobre Kelsen, publicou um livro em alemão sobre Kelsen, tem inúmeros artigos sobre Kelsen e vai falar sobre um tema que eu reputo interessantíssimo, o papel da intenção do legislador na teoria do direito de Kelsen. Tema muito interessante, por quê? Porque é um tema pouco explorado em Kelsen, né? Kelsen fala da intenção do legislador na teoria da interpretação dele. Ele fala que o método da busca da intenção do legislador não funciona como método para se obter uma única resposta para soluções jurídicas. Ele fala do ato de vontade do legislador ao longo de sua obra, depois eu vou comentar isso. Então, acho que vai ser um tema muito interessante e os textos do professor Matheus são sempre muito inovadores. O professor Matheus Pellegrino da Silva eu reputo, um dos maiores especialistas em Kelsen hoje no Brasil. Bom, depois nós temos uma palestra minha. A minha palestra é Lógica e Direito, algumas observações sobre as supostas mudanças na teoria de Kelsen. Bom, por que eu vou tratar desse tema? Porque é muito famosa uma posição amplamente defendida de que Kelsen teria mudado, no final da vida, sua posição sobre o papel da lógica no direito. O Kelsen teria defendido, até 1960, na teoria pura do direito, uma posição, e, a partir de 1962, sobretudo no debate com Ulrich Klug, que ele teve um debate com um lógico de língua alemã, que se chamava Klug, o Kelsen teria mudado de posição, e aí, depois da morte do Kelsen, foram publicadas tanto as reflexões do Kelsen com Klug, em um livro que tem tradução em português, Lógica e Normas Jurídicas, o debate Kelsen-Klug, e também a Teoria Geral das Normas, obra póstuma que nós sabemos foi publicada pelo Instituto Hans Kelsen. Nessas 2 obras, o Kelsen, na opinião da grande maioria, eu diria na quase totalidade dos intérpretes de Kelsen, o Kelsen teria mudado de opinião sobre o papel da lógica no direito. Eu desafio essa tese e defendo que há uma mudança se nós compararmos com a teoria pura do direito de 1960.
Mas eu entendo que muitas das posições de Kelsen já tinham sido defendidas antes em outras obras. Então, a questão, na minha opinião, é de recorte cronológico. Se eu pego um tempo curto, se eu pego o Kelsen de 62 a 65, Kelsen escreveu, né, nós sabemos por pesquisas que foram feitas, inclusive por um autor italiano, que o Kelsen escreveu até 1965 a Teoria Geral das Normas. Em 65 ele parou de escrever. Como é que a gente sabe se ele só morreu em 73? É porque as citações que ele faz na Teoria Geral das Normas vão todas até 65. Ele não cita nenhuma obra, ele estava ativo até 65, lendo livros de lógica e citando. Como a última citação é de 65, pressupõe-se que ele parou de escrever em 65. Alguém poderia dizer, não, ele continuou escrevendo até 66, 67 e leu os livros publicados só até 65. Isso não faria muito sentido, então por isso a gente pensa que o Kelsen escreveu até 65. E essa mudança no papel da lógica teria ocorrido de 62 a 65. Qual é a minha tese? Já vou adiantar aqui minha tese no Congresso. Se você faz um recorte metodológico 60, 65, você tem uma mudança. De 60, você pega o período 60, 1960, por um lado, 62, 65, por outro lado, mudou. Porém, se eu amplio lá para o início da obra do Kelsen, lá para 1911, aqui, ó, estou inclusive com a obra aqui, ó. Se eu pego principais problemas da teoria jurídica do Estado desenvolvidos com base na teoria jurídica, da proposição jurídica. Se eu pego, né, a primeira edição da Teoria Pura do Direito, 1934, a coisa muda, vocês entenderam? Uma coisa é comparar o período 62, 65 só com 60. Outra coisa é comparar o período 62, 65 com a obra toda de Kelsen. Na minha opinião, isso vai trazer uma mudança significativa no resultado das nossas considerações sobre o papel da lógica no direito em Kelsen e, sobretudo, nas mudanças que Kelsen eventualmente teria efetuado. Essa vai ser minha palestra. A terceira palestra da noite vai ser do professor Marciano Seabra de Godoy, uma palestra que eu acho muito interessante, que é sobre a recepção da doutrina kelseniana no direito tributário brasileiro. Aqui eu acho duplamente interessante. Primeiro, porque trata-se da recepção de Kelsen no Brasil, o que é uma coisa muito boa, nós estamos falando de uma coisa nossa. Você vai falar, mas nós estamos falando do Kelsen no Brasil. Tá, mas é do Kelsen no Brasil. Então, isso me parece uma coisa muito importante. Primeiro ponto. Segundo ponto, trata-se da recepção do Kelsen não dentro da teoria do direito, o que já é razoavelmente estudado, né? A recepção do Kelsen dentro da teoria do direito, ela é... Inclusive, eu tive um aluno que estudou a recepção do Kelsen no Supremo. Então, eu acho legal a gente estudar a recepção do Kelsen fora da teoria do direito. Ou seja, dentro dos ramos dogmáticos do direito, nos tribunais. Percebem? Então, acho que vai ser muito bacana essa palestra do professor Marciano, porque vai explorar a recepção do Kelsen no Brasil, primeiro ponto, e, mais especificamente, segundo ponto, dentro do direito tributário. E o direito tributário, acho eu, que é uma área muito interessante para se estudar, sobretudo a aplicação da teoria da estrutura hipotética das normas jurídicas do Kelsen. Aquela estrutura que o Kelsen defende que a norma jurídica autêntica possui, que é pressuposto, consequência, sanção. No caso do direito tributário, na minha opinião, a norma primária seria a norma de execução tributária, enquanto as normas criadoras de impostos seriam, na linguagem do Kelsen, normas secundárias, porque o Kelsen inverte essa lógica, né? A norma que a doutrina tradicional considerava primária, ele considera secundária e vice-versa. Então, acho que vai ser um tema muito interessante. Eu estou bastante animado aí com essa noite do primeiro dia. No segundo dia de manhã, nós temos novamente 3 palestras. A sessão está prevista para começar às 9 horas da manhã e terminar às 11h30, dentro dessa lógica. Se são 3 palestras de 1h30, não é? E
1 hora de discussão. A primeira palestra é do professor Júlio Aguiar de Oliveira, nosso colega aqui da PUC, do Programa de Pós-Graduação em Direito e do curso de Graduação em Direito do campus São Gabriel. Olha que interessante o tema: a teoria pura do direito e o fracasso do positivismo jurídico. Então, aqui nós temos um olhar crítico, não é, sobre a teoria pura do direito e sobre o positivismo jurídico. O professor Júlio, eu posso falar porque conheço a opinião dele, é um admirador da obra de Kelsen, mas o que eu entendo aqui é que ele, mesmo admirando esse esforço monumental de Kelsen na constituição de uma ciência do direito autônoma, entende que até mesmo a teoria pura do direito, que teria sido esse maior esforço, não é, dentro do positivismo jurídico de constituição de uma ciência do direito em bases autônomas, fracassa. Então, eu acho que vai ser uma perspectiva interessante, porque é uma perspectiva mais crítica, digamos assim, em relação tanto à teoria pura do direito quanto ao próprio projeto positivista que a teoria do direito, não é, encampa e que Kelsen considera ser o ápice, não é, gente? Kelsen, eu não penso que Kelsen era um teórico arrogante, mas Kelsen é um teórico, a meu ver, arrojado. Para mim, fica muito claro na leitura do Kelsen, inclusive no prefácio aqui da primeira edição, fica muito claro que o Kelsen entende que ele, Kelsen, levou às últimas consequências aquilo que estava correto na metodologia positivista que começara a ser desenvolvida no final do século XIX. Então, o Kelsen é mais ou menos como se ele tivesse dizendo... Muitas vezes ele fala isso aqui na primeira edição, de 34. Ele fala assim, olha, o positivismo do final do século XIX já tinha intuído isso aqui, só que eles não tiveram a coragem de chegar às últimas consequências disso aqui. E é quase, ele não diz isso, mas é quase como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu tenho essa coragem e eu vou chegar aqui. Eu vou retirar as consequências que essa turma não teve coragem de retirar dessa intuição decorrente do método positivista que eles já tinham tido. Então, vai ser eu acho que vai ser interessante ter esse contraponto crítico do professor Júlio, porque eu falo, né? O Júlio é o... Outro dia a gente estava numa banca, o Rafael Sapucaia, professor da PUC, que foi me orientando e que defendeu uma tese também que tem muito de Kelsen, ele falou assim, a gente poderia resumir a posição do professor Júlio do seguinte modo, eu amo odiar Kelsen. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E o Júlio concordou. Bom, a segunda palestra vai ser do Rodrigo Valadão. Rodrigo Valadão é advogado do Estado do Rio de Janeiro, professor da Escola da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, fez o seu doutorado na Alemanha, também sobre Kelsen, publicou a sua tese de doutorado em alemão e em português, e vai ser interessantíssimo. Eu acho que talvez essa seja, assim, a mais badalada, mais interessante, assim, em termos de chamar a atenção, porque o Rodrigo, ele fez uma coisa muito legal. Ele desmistifica essa ideia de que o Kelsen teria sido responsável pelo surgimento do nazismo na Alemanha. A tese de doutorado dele se chama O Mito do Positivismo, e o nazismo e o mito do positivismo. E ele mostra na tese dele, eu já li a tese, que essa ideia de que o positivismo jurídico, sobretudo o positivismo de Kelsen, teria sido responsável pela ascensão do nazismo é nonsense, não é? Ele vai falar, então, sobre a tese dele, ele vai fazer um resumo da tese dele, e o título da palestra dele se chama Positivismo Jurídico versus Nazismo. A terceira palestra do dia é do professor Alberico Alves da Silva Filho, nosso professor aqui da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. O Alberico é um grande estudioso do Kelsen, mas eu diria que também não é um kelseniano assim, filiado, né? Mas ele vai fazer uma coisa muito interessante,
que é uma releitura, esse é o título da conferência dele, releitura do programa epistemológico da teoria pura do direito. Tá? Então, e o programa epistemológico da teoria pura do direito é um programa epistemológico muito importante, não é? Porque se por um lado ele limita, na medida em que o jurista só pode descrever o seu objeto, por outro lado, ele delimita, não é? Bom, eu esqueci de falar, no primeiro dia, a presidência da primeira mesa na manhã, com a conferência do professor Martin Borowski, que será minha. À tarde, nós teremos os membros que eu já mencionei, professora Cláudia, professor Alisson, o professor Dimas, a Maíra Gondim, eu e o professor Júlio, divididos aí nos 2 dias. A professora Cláudia Fialho será presidente da mesa da noite do primeiro dia. O professor Dimas Ferreira Lopes, além de examinador das comunicações no período da tarde, será o presidente da mesa do dia 28 à noite. Então, nessa sessão aí do Júlio Aguiar de Oliveira, Rodrigo Valadão e Alberico, o presidente é o professor Dimas. Bom, aí temos novamente o segundo dia, 14 às 17 horas, as comunicações. Isso vai depender, repito, do número de comunicações. E aí, gente, nós temos no último dia à noite, no dia 28 à noite, nós temos uma conferência de encerramento, que é a conferência do professor José Lamego, que é catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Lisboa. O título da palestra dele será O Conceito de Direito de Kelsen. Para vocês terem uma ideia, o professor José Lamego é nada mais, nada menos que o tradutor da metafísica dos costumes de Kant para a língua portuguesa. Essa edição, eu queria ter trazido aqui para mostrar para vocês, aquela edição da Fundação Calouste Gulbenkian, que é considerada a melhor tradução. Na verdade, tem uma outra tradução em língua portuguesa, mas tem 2, né? Essa que é considerada a melhor tradução, que é a da Calouste Gulbenkian, que é um livro dessa grossura com uma capa, um cinza meio esverdeado, é de obra do professor José Lamego. E eu não sei se vocês sabem, isso é um registro importante aqui, o professor José Lamego acabou de concluir a tradução. Acabou não, ele já concluiu no início do ano, deve sair publicado agora, já era para ter saído. Ele concluiu a tradução do primeiro volume da mais recente obra de Habermas sobre história. Engraçado, isso não está sendo muito divulgado no Brasil. Habermas escreveu uma obra sobre história, né? Em 2 volumes. O professor Lamego traduziu o primeiro volume. Eu tenho até a notícia aqui, quer ver, da publicação. A Fundação Calouste Gulbenkian publicará os 2 volumes. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui para vocês. José Lamego. Eu não sei por que não aconteceu. O lançamento estava previsto para o início do ano. Uma outra história da filosofia, se vocês entrarem no Facebook, por exemplo, da Fundação Calouste Gulbenkian, vocês vão encontrar essa notícia de 21 de fevereiro de 2022. Uma outra história da filosofia é a mais recente obra do filósofo alemão Jürgen Habermas, que será publicada em 2 volumes nas edições Gulbenkian. Com tradução de José Lamego, a obra introduz novas perspectivas e cruzamentos entre filosofia geral, filosofia política e filosofia das religiões. A previsão é que já o professor Lamego me escreveu no início do ano, dizendo que tinha terminado o primeiro volume e que logo sairia. Eu não tive notícia ainda da publicação, mas deve sair em breve. Então, vocês veem que é um especialista em filosofia alemã, é um tradutor da metafísica dos costumes de Kant e o tradutor dessa última obra tão importante de Habermas. Então, nós vamos encerrar o congresso em grande estilo com o conceito de direito de Kelsen. Não é? Eu tenho certeza que o professor Lamego, ele ainda não enviou, não é, a conferência, não falará coisas que nós já sabemos, né, que muita coisa a gente já sabe sobre o conceito de direito de Kelsen, não é? Que o direito é uma ordem normativa, coercitiva,
que não é que se separa da moral, etc. Mas eu imagino que venha algo aí de novo, alguma nova interpretação. Repito, ele ainda não enviou o texto. Então é basicamente isso, gente. Eu estou muito animado com esse congresso, não só pelas palestras, mas também pelas comunicações, né? Como eu disse, aqui, ó, eu recebi do professor Lucas, que é professor da casa, vou até pegar aqui, ó. Olha que interessante. A gente permitiu o envio em português, inglês e espanhol, porque o objetivo era incentivar a internacionalização, né? O professor Lucas mandou um tema que, inclusive, tem uma certa relação com a minha palestra, que é sobre lógica, né? Ele mandou aqui, ó, Method, Law and Logic in the General Theory of Norms. Some remarks on continuities and ruptures in Kelsen's scientific program, ou seja, método, direito e lógica na teoria geral das normas. Algumas observações sobre continuidades e rupturas no programa científico de Kelsen. Então, a gente vai ter, tenho certeza, comunicações de alto nível. Já conversei com outros alunos do programa que também falaram que vão enviar, que já enviaram. Então, assim, eu estou muito animado. Desculpa, acho que eu acabei falando demais, mas é bom que aí eu já juntei, falei do programa e falei do conteúdo também, aí a gente já fica livre, vocês já ficam livres de mim e eu fico aqui à disposição para a gente debater, se vocês quiserem, para aquilo que vocês quiserem. Então eu retorno a palavra para a nossa presidente, para a professora Lourdinha. Muito obrigada, Alexandre, foi ótimo, esclareceu bastante como vai ser esse super seminário internacional, muito interessante as abordagens, as temáticas, acho que vai ser uma oportunidade incrível para os nossos alunos da pós-graduação e da graduação, sobretudo, se inteirarem de Kelsen, né, se apropriarem do Kelsen, melhor dizendo. E é isso, eu acho que a gente está dentro do programado, eu não acho que você falou demais, não, acho que é isso mesmo. Obrigado. São 3h20, tá, pessoal? A gente começou, né, lá por volta de 3h. Era 2h15 para as 3, mais ou menos, né? Então, tivemos aí 40 minutos, mais ou menos, de fala. Eu deixo a tela aí, abro a palavra para os participantes aqui. Professora, eu Bom, tenho uma dúvida. Eu falando da graduação, os alunos de graduação podem submeter resumos ou somente os da pós? Posso responder, Lourdinha? Claro, fica à vontade. Pode sim, Yasmin. Qualquer aluno de graduação pode submeter uma comunicação. A gente tem, inclusive, eu tenho incentivado os alunos, sobretudo, porque a gente tem alguns alunos que pesquisam Kelsen já na graduação, né? É claro que essas comunicações elas vão passar por uma avaliação de uma comissão científica, mas não existe restrição formal para apresentação por parte, ou uma restrição formal para apresentação por parte de alunos de graduação. Então, um aluno de graduação que se sentir seguro para enviar, e eu conheço alguns de graduação que já me disseram que vão enviar, porque estão pesquisando Kelsen, eles podem enviar. Então, se você estiver pesquisando Kelsen, tiver uma ideia legal, e assim, sinta-se à vontade, não é? Porque é claro que haverá como eu disse, uma avaliação da comissão científica, porque a gente precisa fazer uma triagem. Mas quem tiver algo a apresentar, e a questão não vai ser nem concordância, não. Não é assim, a comissão concorda com a tese defendida pelo aluno, então ela aprova, ela discorda da tese, então ela reprova. Não é isso, não. A gente vai aprovar as mais diversas vertentes, inclusive se alguém chegar lá falando, olha, Kelsen não serve para nada, nós vamos aprovar, desde que o trabalho esteja bem feito, tá? Então pode sim, pode e deve, nós incentivamos. É uma boa oportunidade para os nossos alunos, sobretudo para aqueles alunos de iniciação científica, alunos que pesquisam Kelsen, participar, já começar a se acostumar, porque a vida acadêmica, né, ela é isso.
Vida acadêmica é debate, não existe construção de conhecimento sem debate, sem contradição, sem crítica. No Brasil, a gente tem um pouco de medo da crítica, dificuldade, mas é a crítica que faz o conhecimento se desenvolver, não é? Eu adoro quando eu apresento uma palestra e vem perguntas críticas, discordando de mim, porque aí eu posso reformular, posso repensar, etc. Então, vocês estão incentivados a participarem, tá? Professor Alexandre, fiz uma pergunta. Pois não, professor. Aqui, eu queria saber o seguinte: o papel Alexandre, do, o pessoal o papel do presidente dessas mesas, então, é só para definir bem, delimitar bem qual será o nosso papel. Seria mesmo a apresentação do palestrante, junto com professores, eles podem uma apresentar? pequena referência ao tema, à qualificação e aproveitar a presença deles e ouvi-los. É isso? Obrigado, professor Dimas, pela pergunta, porque o senhor me permite tratá-lo como senhor, até pelo respeito do... O senhor está em duas funções diferentes. O senhor figurará no dia... foi bom, essa pergunta é muito boa, porque são duas coisas diferentes, né? O presidente de mesa, o papel é esse. Então, no seu caso, no dia 28 de manhã, a sua função é essa mesmo, presidir. Apresentar os palestrantes, olha, temos aqui o professor Júlio, o professor fulano, controlar o tempo, que é uma coisa meio chata, né? Mas a gente tem que fazer, porque eu acho que não vai ser o caso, não, porque o pessoal... essa turma que está vindo, eu acho que é bem disciplinada, mas eu já participei de mesa que o cara tinha 20 minutos para falar e falou 1h40. Eu, quando estou presidindo uma mesa, eu já vou com os papeizinhos, assim, ó, 20, 10, fico mostrando. Aí já vai coagindo o cara a terminar dentro do prazo. Mas então, Dimas, só para ficar bem claro, no dia 28 de manhã, você é o presidente da mesa. Então, o papel é esse. Se você quiser fazer perguntas, também pode, mas você vai cronometrar o tempo, mais ou menos 30 minutos para cada palestrante, depois abrir o debate de 1 hora, e se quiser pode também fazer perguntas, mas não é obrigatório. Já nas sessões de comunicações, o senhor é integrante da comissão de comentadores. Então, se a gente somar... Por que eu estou somando os 2 dias? Porque no programa oficial, a gente tem, no primeiro dia, Cláudia Fialho, Alisson da Silva Costa, Maíra Gondim, eu e Júlio. E no segundo dia, nós temos Dimas Ferreira Lopes, Alisson da Silva, Maíra Costa Gondim, eu e Júlio. Só que eu estou juntando os 2 dias exatamente por causa dessa questão que eu mencionei antes. Nós temos 16 inscritos para comunicações. O prazo para envio das comunicações vai até o dia 17. Se os 16 inscritos de fato enviarem as comunicações, eu acho que vale a pena a gente dividir em 2 sessões de 8, porque aí a gente tem mais tempo para comentar, não é? Agora, até agora nós temos, eu acho que 7 envios. Se a gente não tiver os 16 envios, eu acho que não vale a pena fazer 2 sessões, uma de 4, outras de 3 comunicações. Mas, de todo modo, eu acredito que serão enviados os 16 papers. Então, nós teremos que comunicar. E aí, nesse caso, o senhor participaria no segundo dia, não no primeiro. Agora, se for uma sessão só, aí vai ser no primeiro dia. Então, veja, então são 2 papéis diferentes. O seu papel como presidente de mesa é só esse mesmo, que é no dia 28, de 9 às 11h30, presidir a mesa. Já na sessão da tarde, que está prevista de 14 às 17, o seu papel, junto comigo, com o Alisson, com o Júlio, Maíra e com outros, é comentar e indagar aqueles que enviaram comunicações sobre suas comunicações. Agora, tem uma coisa, né? Qual que é a ideia? Por que eu coloquei tanta gente
nessa sessão da tarde? Porque a obra de Kelsen é muito ampla. Então, qual que foi a minha ideia? Eu, por exemplo, me sinto capaz de... Por exemplo, digamos que a gente tenha lá uma comunicação sobre a norma fundamental. Eu me sinto à vontade para comentar e indagar o aluno. Mas se eu tiver, por exemplo, uma comunicação sobre sociologia jurídica em Kelsen, eu não vou me sentir à vontade, mas eu sei que o senhor, professor Dimas, se sentirá à vontade para comentar. Então, por isso que eu coloquei mais pessoas, porque como as comunicações... Eu não sei se vocês repararam, gente, o nosso simpósio, ele não trata de um tema da obra de Kelsen. São vários temas. A gente tem desde, vejam, a questão da hierarquia das normas jurídicas, que é a palestra do professor Borowski, intenção do legislador, que é a teoria da interpretação, lógica e direito, recepção do direito tributário brasileiro, positivismo jurídico versus nazismo, conceito de direito. Então, por isso que se chama aspectos da teoria de Kelsen. A mesma coisa acontece com as comunicações. Então, eu imagino que nós vamos ter... Eu já conversei com vários alunos, vai ter gente mandando coisas completamente diferentes, sabe, Dimas? Então, a minha ideia de colocar... Porque pode parecer muita gente, né, nessas comissões aí da tarde, que estão previstas para 14 às 17 horas, pode parecer muita gente. Mas por que a ideia é colocar mais pessoas? Porque como são várias comunicações com temas diversos, e como ninguém é especialista em tudo, então a gente vai ter uma complementariedade. Eu sei, por exemplo, que a sua área vai mais para a sociologia do direito, a minha área vai mais para a teoria do direito, e assim vai. Então, é basicamente isso. Não sei se esclareceu sua dúvida. Queria cumprimentar aqui a professora Cíntia, que eu vejo no ambiente virtual, agradecer pela ideia e pela organização dessa live. Eu estou gostando muito, né? Não sei se só porque eu estou falando muito, mas estou achando que está sendo legal. Mas eu já falei demais, deixa eu deixar a turma também mais aí à vontade. Eu acho que está sendo espetáculo, porque eu acompanhei a escrita da sua tradução e as lives, as 3 lives que você fez no Instagram durante a pandemia, 2 horas de Obrigado, live, que você e Júlio fizeram, e eu acompanhei as 3. Eu acho que eu devia ser das poucas pessoas que ficou lá online assistindo vocês Legal, falarem, obrigado. porque eu tenho sempre aquela minha dúvida que eu não me aprofundei, não tive coragem intelectual ainda de enfrentar, que é aquele pós-doutorado que eu te pedi para fazer com você. Está à Afinal de disposição, contas, será um grande prazer. da teoria monista comprimada no direito internacional, atribuída a Kelsen no direito internacional, né? Então, essa é a grande discussão, que eu chego a atribuir isso a quando o Kelsen falava da norma fundamental, ele se referia ao direito internacional. Quer dizer, essa é a visão dos internacionalistas, eu não estou inventando isso, Eu né? sei. Mas nós já discutimos isso e a gente não chegou ainda num... Como eu não sou kelseniana, eu sou uma internacionalista palpiteira, né? E eu fico assim, sempre Mas é atrasada com esse muito assunto, que já vai bom. para 10 anos, eu acho. Mas eu estou aguardando com ansiedade esse seu estudo e a continuidade desse nosso diálogo, porque esse é um tema fantástico, né? Porque é um dos temas mais polêmicos. Você tem razão, você foi num dos temas mais polêmicos da obra do Kelsen, né? Que é essa questão do monismo e dualismo, do monismo defendido pelo Kelsen, né, com supremacia do direito interno ou com supremacia do direito internacional, e a questão da norma fundamental, se o direito internacional funcionaria como norma fundamental. E é interessante porque o Kelsen, isso é uma opinião minha, eu acho que eu nunca falei isso com você, não, mas eu acho que o Kelsen precisava ser mais estudado no direito internacional. Né? Eu vejo que... Ele tem um livro, né, de direito internacional. Ele tem uma obra inteira, né? Uma obra inteira. Eu também acho. E é um homem do seu tempo. A tese que eu defendo, Travessone, é que ele é um homem do seu tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: ele é um homem que viveu 2 guerras. Ele foi um refugiado.
Então, há muita lógica, se você pensar bem, ele queria atribuir ao direito internacional essa extraterritorialidade, essa supranacionalidade do direito internacional para controlar o próprio Estado, Uhum. entendeu? Sim, Quer dizer, isso é verdade. um raciocínio meu, tá? Quer dizer, eu Entendi. especulando apenas, viu? Não, mas é um raciocínio interessante, eu acho que faz sentido mesmo. Eu acho que eu concordo com você, é um raciocínio interessante, e eu acho que essa crença do Kelsen, né? Na minha opinião, eu não sou um especialista em direito internacional em Kelsen, e muito menos em direito internacional geral. Mas na minha visão, o Kelsen tem uma posição positiva em relação ao direito internacional. Ele tem, né? Ele tem uma crença no direito internacional. E eu acho que eu concordo com você essa crença que ele tem, esse impulso que ele tenta dar ao direito internacional, decorre, na minha opinião, da vivência dele, né? Ele viveu 2 guerras mundiais, ele viveu a derrocada do Império Austro-Húngaro, uma guerra a dissolução do Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra Mundial, a dissolução do Império Alemão, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a E mais, tentativa. ele nasceu na subjugação do país dele, porque ele nasceu em Praga, ao Império Exatamente. Austro-Húngaro. Ele não era austríaco, mas ele era obrigado a ser austríaco, porque havia uma imposição Exatamente. imperialista, entendeu? É. Eu estou especulando, tá? Não É. estudei. Estou só pensando, isso é Não, eu conjecturas, viu? concordo Pelo com amor de Deus. você. Eu concordo. E eu acho que essa crença dele no direito internacional pode sim ter a ver com isso, né? Com essa vida conturbada. Gente, vocês já pensaram o que é o Kelsen? Salvo engano, ele nasceu em 1881, não é isso? Eu sou péssimo para datas, mas a gente pensa o Sei. seguinte: Deixa eu confundir dos universitários. olha, 1881, vê aí se é isso mesmo. Estou olhando aqui. Olha só, Lourdinha, 1881 nasce o Kelsen em Praga, como diz você, Isso. que na época era parte do Império Austro-Húngaro. Aí o Kelsen testemunha a derrocada do Império Austro-Húngaro. Ele escreve, ele é um dos arquitetos da Constituição da Áustria, cria o controle de constitucionalidade, vira juiz da Corte Constitucional e professor catedrático da Universidade de Viena. Aí, olha que loucura. Tem gente que fala assim comigo, Alexandre, mas como é que pode isso? Aí ele larga. Aí o governo austríaco destitui a corte por uma questão política de uma decisão que o governo não gostou. O Kelsen perde a posição de juiz da Corte Constitucional junto com todos os seus colegas. As aulas do Kelsen eram boicotadas na Universidade de Viena. Por quê? Porque Viena era um país, a Áustria era um país, isso já depois do Império Austro-Húngaro, já a Áustria, era um país que o Kelsen considerava mais conservador que a Alemanha. Então, olha que loucura. O Kelsen, fugindo dos nazistas, desse movimento, que já era o nazismo, desses radicais de direita, ele sai de Viena e vai para a Alemanha. Tem gente que não entende isso, mas você não entende isso porque você está depois da guerra. Você fala, uai, mas o Kelsen não sabia na época que ele faz isso o que aconteceria na Alemanha. Então ele achou que na Alemanha seria melhor. Ele vai para Colônia, vira professor na Universidade de Colônia. O professor Júlio conta que leu numa biografia do Kelsen. Isso é muito interessante. O Kelsen estava na Alemanha. A mulher dele vira para ele e fala assim: Ô Hans, seu nome está aqui no jornal. Aí ele, uai, é? Ele pega o jornal, ele estava exonerado. Olha para vocês verem. Aí o Kelsen vai para a Suíça, 1934, gente. 81 ele já estava nasceu. no auge do nazismo. Aí ele já está refugiado do refugiado, né? Refugiando-se. Exatamente. Então, olha para vocês verem. Um cara com mais de 50 anos de idade, que tinha sido juiz, arquiteto de uma Constituição, juiz de uma Corte Constitucional, professor catedrático em Viena, professor em Colônia, manda a mulher com as filhas na frente, fugindo do nazismo e consegue ir para a Suíça. Desempregado, escreve essa obra aqui que eu tive a honra de traduzir. A primeira edição da Teoria para o Direito de 34. Ele estava desempregado. Kelsen estava desempregado e escreve isso aqui. Aí, olha para vocês verem, aí ele vai para os Estados Unidos, com quase 60 anos de idade, ele chega nos Estados Unidos, um país, ele já, né, não vou dizer idoso, mas na época, mais de 50 anos na época, não é como 50 anos hoje.
E aí ele mas chega num mesmo. país no qual ele não falava a língua, porque Kelsen falava alemão, que era a sua língua natal, e francês, que ele falava bem e escrevia em francês, como era a formação, né, tradicional na época. Ele não falava uma palavra de inglês, aí ele tem que ir para os Estados Unidos, aprender uma nova língua, procurar emprego, com quase 60 anos de idade, mulher e filhas. Quer dizer, então, é uma história, né? Eu acho que tudo isso, essa crença, e agora voltando para o que você fala, eu acho que é isso mesmo, ele sentiu na pele o que as duas guerras trouxeram, né, não só para a Europa, mas para o mundo de modo geral, né? Continua especulando. Isso é totalmente especulação. Agora, pensa bem, ele que faz o projeto de Constituição, né, austríaco, e ele deve. Eu acho que pode ser, eu não sei quando é que foi a obra dele do Direito Internacional, não, mas eu vou pesquisar aqui. Ele deve ter ficado muito desalentado, entendeu? Com a capacidade da Constituição de proteger seus próprios indivíduos. Porque o nazismo é isso, né? É uma decepção. Porque era um Estado constitucional, entendeu? Isso vai totalmente na base, talvez, eu estou especulando, não sei, mas isso vai totalmente na base dessa supranacionalidade dos direitos humanos, dessa necessidade da supranacionalidade dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos. Pensa bem, entendeu? Quer dizer, estou especulando, gente, desculpa, Mas eu isso aqui não é acho, o você momento. tem razão, Ludi. A obra, olha só, a obra de Direito Internacional do Kelsen, ele tem várias obras que eu me lembro agora. Ele, salvo engano, a primeira delas, que se chama em português, não tem tradução em português, infelizmente, ela tem uma versão francesa e uma versão alemã, que se chama O Problema da Soberania e o Direito Internacional. Vou até olhar aqui, mas salvo engano, ela é de 1920. Mas veja, Tá. logo depois, quando a ONU é constituída, o Kelsen escreve um comentário à Carta da ONU, que se chama Eu em tenho esse inglês comentário. The Eu Law tenho. of the United Nations. Of the E ele United tem um Nations, eu livro, tenho. e ele tem um livro fantástico É. que é internacional, de direito internacional também, que vai nessa linha que você está falando aí, que se chama A Paz por Meio do Direito, por meio do direito internacional. Agora, deixa eu só confirmar aqui, quer ver? Se a obra. Esse comentário eu tenho. A comentário à Carta das Nações Unidas. Quer ver? Eu estou Acho que ele só está em olhando aqui. inglês. Eu estou olhando se essa primeira obra dele é de 1920, como eu estou falando. Chama-se O Problema da Soberania e a Teoria do Direito Internacional. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu tá. Eu tenho quase certeza que é 20, mas eu não tenho certeza se é 20 alguma coisa. Mas com certeza é depois da Primeira Guerra, viu? Da primeira. Que foi devastadora, foi igualmente devastadora Foi. e uma guerra frustrante, porque uma guerra de soma zero, não aconteceu foi nada, só morreu milhões de pessoas, né? Exatamente. Não, ainda teve a subjugação alemã na Primeira Guerra. A Primeira Guerra é assim, é um ato absurdo atrás do outro, porque submete a Alemanha a uma série de humilhações. Não estou fazendo apologia ao nazismo, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é nada disso, tá? Mas submete a Alemanha a da Primeira Guerra que criam. Posso essa coisa. Enfim, é isso. Eu vou olhar aqui e a gente conversa de novo. Ô, Ludinha, só para confirmar, eu achei aqui, ó. Aqui, ó. A obra original. Olha que interessante. O Problema da Soberania e a Teoria do Direito Internacional. Contribuição para uma teoria para o direito. Primeira edição, 1920. Portanto, posterior à Primeira Guerra Mundial. É quando o Kelsen, então, começa a desenvolver a sua teoria do direito internacional. Salvo engano, infelizmente, essa obra não tem. Eu tenho um PDF dessa obra em alemão, salvo engano, essa obra não tem tradução em língua portuguesa. Eu não sei se tem em espanhol. Mas nem inglês, será?
Inglês eu acho que também Ou não. inglês, né? O italiano, É. é capaz de ter italiano. O italiano tem muita Em coisa do italiano Kelsen bem ou traduzida. espanhol, né? Tem muita coisa que não tem em português do Kelsen. Por exemplo, olha que curioso. Eu estou até aqui, ó, para mostrar para vocês. Essa obra aqui, ó, na minha última viagem, eu tive no México agora para um congresso. Ó, a Teoria Geral do Estado, que é uma obra fundamental do Kelsen, ela não tem tradução em português. Ela tem tradução em espanhol. Então, isso já ajuda para quem não, né? Isso é uma outra coisa também, que é uma dica que eu dou. Tem muita coisa do Kelsen, a própria primeira obra do Kelsen, que é Principais Problemas da Teoria Jurídica do Estado, no Brasil é praticamente desconhecida, ela não tem tradução em português, mas ela tem tradução em espanhol. Aqui, ó, em espanhol ela se chama Problemas Capitales de la Teoria Jurídica del Estado. Ela é de 1911, é a tese de habilitação do Kelsen. Ela não tem tradução em português. Então, assim, tem muita coisa. Infelizmente, a gente não tem tudo em português, mas felizmente em espanhol tem muita coisa. Em italiano tem muita coisa, né? Então, se eu não tivesse tão velho e cansado, eu acho que eu animaria a traduzir mais uma do Kelsen. E fazer isso. Pois é, quem sabe traduz uma do italiano, sei lá, mas eu só tenho italiano, alemão não tem jeito. Não posso propor a você isso. É verdade. Eu não sei alemão. Mas é isso. Isso aí. Mas essa questão, Lourdinha, só para a gente finalizar aqui, ela é muito interessante, essa questão do Kelsen com o direito internacional. E eu acho que é pouco estudada pelos internacionalistas. Não, e é importantíssima, ela é fundamental, até porque depois do nazismo, o direito internacional ele quer sair do common law e quer dialogar melhor com o civil law por causa do Tribunal de Nuremberg. Por quê? É, Porque por causa da dúvida da legalidade do Tribunal de Nuremberg, entende? Que não segue os princípios do direito penal e era um tribunal penal. E, claro, era um tribunal de exceção, todo mundo sabe que era um tribunal de exceção, mas era um tribunal necessário naquele contexto histórico. Então, claro, pensaram que Kelsen talvez seria dialogar melhor com esse direito com o direito positivo, entendeu? A própria ONU vai na direção de tentar positivar o direito internacional, mais, né, positivá-lo mais para evitar justamente essa dúvida de legitimidade de tribunais penais, por exemplo, não só, mas enfim, né? verdade. Mas é Isso isso, aí. gente. Desculpa aí, eu tomei a Não, mas é bom, foi reunião ótima aqui. discussão. Eu acho que esse é um tema interessantíssimo. Eu, pelo menos, gosto muito, te agradeço aí pela colaboração. Então, gente, como é que é? Vamos lá. Professora Cíntia, professor Dimas, Leonardo, Júlia, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Maíra, ou Eu só já são queria 15 assim, para as 4? parabenizar o professor Alexandre pelo evento, pela disponibilidade. Eu acho que o pré-evento ele é importante para preparar os nossos alunos. Acho que a gente tem oportunidades assim de debate, de conhecimento, de estudo, de crescimento, né? Não é fácil fazer pesquisa na área da filosofia do direito, né? Mas não que seja difícil, é trabalhoso, né? Precisa entender que esse trabalho ele precisa ser enfrentado para que a gente consiga aí, aproveitar das traduções que são publicadas, que eu acho que a gente precisa também de valorizar, né? Ler o texto na sua originalidade, na língua original é muito importante, mas garantir também o acesso às pessoas que não leem, né? Que não têm a possibilidade de ler em língua estrangeira, é muito importante, mesmo quando a gente lê, né, gente? A dificuldade, muitas vezes, ela é maior do que na própria língua, quando a gente tem uma boa tradução. Mas dizer, né, do evento, assim, que a ideia é essa, que a gente possa cada vez mais fazer eventos que sejam acessíveis aos nossos alunos, mas ser acessível significa dar condições de acessibilidade para conhecer, para discutir, para estudar, e não facilitar, né?
Então, acho que é nesse sentido. Não é demais sempre falar, Alexandre Travissone é uma pessoa que faz parte assim, da minha história de estudante, que eu sempre lembro do Alexandre na UFMG, a gente andando, sempre um estudante muito sério, muito centrado, uma pessoa muito respeitada, muito querida, né? Obrigado, E muito Cíntia. querido pelos alunos. Assim, é muito bacana a gente ver esse reconhecimento dos alunos, até porque a gente dá aula para turmas comuns, né? Então, só agradecer a disponibilidade, dizer que eu recebi o texto, que farei leitura e farei o possível para estar presente, porque não tem como a gente negar a importância, né, daquele que foi o maior jurista do século XX, que muito influenciou a formação de todos nós, né? Quer concordemos, discordemos, mas toda a crítica, para que ela possa ser feita de maneira responsável, ela tem que ser uma crítica baseada em muito estudo e muita análise. E para o autor não tem nada melhor do que ter sua obra levada a sério, né? Então, assim, reconhecendo toda a importância do tema e do debate da sua contemporaneidade, né? Então, agradecer aí, Travessone, Lurdinha, que é a nossa diretora de eventos, que também possibilitou isso, né? E colocar aí nossas mídias, a gente está reformulando o site, se quiser depois fazer um texto para a gente poder lá publicar, Sim, né? claro. Deixar à vontade, o que a coordenação puder fazer, a gente está aqui à disposição, tá? Ô, Cíntia, vou tomar a palavra aqui no lugar de ser direto aqui antes da Lourdinha voltar talvez para encerrar já, mas eu queria te agradecer pela ideia dessa live, que eu acho que foi muito boa e que está sendo gravada, né? E que pode ser, portanto, depois assistida por outros alunos. Queria te agradecer muito pelo apoio ao evento, né? Que eu acho que vai ser um evento muito bacana pelo programa, pela diversidade, E é aquilo que você falou, a melhor forma que a gente tem de homenagear um autor é criticando, né? Levando sua obra a sério. Isso é muito bacana. Quero agradecer a professora Lourdinha pela organização da live, ao professor Dimas, que se dispôs a participar aqui como presidente da mesa e também como comentador das comunicações, que é um colega muito querido, um grande estudioso também da sociologia do direito. E eu acho que essa área é uma área importante, porque o Kelsen tem muita coisa de sociologia que costuma ser esquecida, né, Dimas? O pessoal fica muitas vezes só na teoria pura do direito, e o Kelsen debateu muito com o Eugen Ehrlich, escreveu sobre sociologia do direito. Tem muita gente que pensa que o Kelsen só criticou, mas ele delimitou, ele tem uma posição um pouco diferente da posição do Ehrlich, mas ele reconhece um estudo sociológico do direito, né? E o Dimas me ensinou várias coisas em sociologia, sobretudo a fórmula de Geiger, que eu não esqueço. Então, eu queria agradecer aí aos colegas, aos alunos que estão presentes, e a todos, né? Todos que estão aí, dizer que nós estamos abertos. A ideia, gente, é discutir. É isso que a professora Cíntia falou. Ninguém está aqui para ficar, né? Tô lembrando aqui daquele bichinho que tem na roça, né? Louva a Deus. Nós não vamos ficar aqui louva Kelsen, né? Não é ficar só elogiando, não. É crítica, é estudar, é ver como a professora Lourdinha falou, o que é do tempo do Kelsen, o que se aproveita ainda hoje, o que não dá mais, qual que foi a contribuição dele. Eu acho que é um autor que é importante para a reflexão sobre o direito atual, tanto no plano da teoria do direito internacional, do direito constitucional e da sociologia jurídica, só para pegar aqui as áreas mais importantes. E teoria do Estado, né? Antes de terminar, só queria te fazer uma pergunta. Eu não conseguia anotar o nome completo da palestra do Matheus Pellegrino da Silva, o papel da intenção do legislador. O papel da intenção do legislador na teoria do direito de Kelsen. Mas eu te mando aí agora, Dimas. Você quer? Vou te mandar no seu WhatsApp o programa completo. O programa já está divulgado nas redes sociais, tá, gente? Mas o professor Dimas, eu mando para você por WhatsApp agora, Dimas. Tá? Te agradeço, te agradeço. Não, eu que agradeço. Te mando aí completinho o programa. Eu tô salvando aqui, ó, porque tinha um erro de digitação que eu corrigi. Quer ver? Vou salvar aqui, ó. Você já pode até me falar se chegou aí. Quer ver?
para você. A versão final, hoje é dia 15 do 9. Ó, vou te mandar pelo WhatsApp. Inclusive, meu WhatsApp mudou, viu, Dima? Você deve ter recebido uma mensagem ontem com o meu novo número. Aí aproveito para avisar para minha chefe aqui, a professora Cíntia. Não, mas eu já conversei com ela. Já vi, já Beleza. atualizei. Ô, Dimas, está demorando a abrir aqui, mas eu te mando já, tá? Para a gente não segurar o pessoal. Na hora assim que abrir, eu te mando aqui. Ok? Bom, eu estou à disposição se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, dúvida. Boa tarde. Eu queria, na verdade, parabenizar a iniciativa pelo evento e tenho uma dúvida se o evento ele será apenas na modalidade presencial. É Sabrina, né? Isso, eu sou aluna da Oi, pós-graduação. Sabrina. Tudo Você é bem? aluna da pós? Isso. Vai ser só na presencial, porque eu até conversei sobre isso com os colegas na época. A gente acha, né, a nossa ideia é incentivar eventos presenciais e a gente ficou com medo de que se a gente fizesse um evento, vamos chamar de misto, né? Eu não sei como é que seria o nome disso, se seria misto ou... a gente Híbrido. ficou com medo de ninguém aparecer, porque no pós-pandemia, né, o pessoal gosta muito do evento síncrono, né? Porque tem a comodidade de não sair de casa e tal. A gente pode, eu até mesmo penso em fazer eventos dessa natureza no futuro, eventos virtuais só. Mas como esse era presencial, a gente ficou com medo de esvaziar a participação, então ficou só presencial, tá? E de qualquer forma, eu já fiz minha inscrição, é só que me surgiu essa Tá, dúvida. você será muito bem-vinda. Ô, Obrigada. Dimas, eu já mandei para você aí o programa completo em versão Word, tá? Oi, gente, travou aí para vocês ou não? Tá todo Agora mundo você voltou, ok? Ruth. Eu tenho uma travada, né? Você É. parece que você tinha dado uma Eu travada. mexi para trocar de óculos, que eu não estava enxergando nada no outro. Então tá ótimo. A gente pode encerrar? Podemos? Acho que sim, né? Se ninguém tiver mais Se ninguém dúvidas. tiver mais nada. Ok. Ok, então tá bom, gente. Foi um prazer, foi ótimo. Muito obrigada, Cíntia, mais uma vez, por me dar Nada, essa obrigada a missão. você, Faz gente. parte. E Obrigado, é sempre Cíntia, bom Lurdinha. trabalhar com Obrigado a vocês aí. todos Obrigada, também. Alexandre. Valeu. E Até um beijão mais, para gente. todos. Bom final de semana. Bom descanso. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Até Tchau, mais. Tchau. obrigado, gente. Até logo. Tudo de